O segurança tentou expulsar um homem de roupas simples e gastas em um shopping cheio de gente. Foi até ele, olhou de cima e disse alto: "Esse espaço não é para qualquer um. Pode ir andando, na frente de todo mundo, sem hesitar." Só que aquele homem não saiu. Ele caminhou até o piano no meio do corredor, sentou e tocou. E em segundos, o shopping inteiro parou. Ninguém saiu, ninguém falou. E quando a última nota acabou, o shopping inteiro ficou em silêncio. Porque naquele momento, todo mundo queria saber quem era aquele homem, mas a resposta ia mudar a vida de quem tentou expulsá-lo. Se gosta de histórias assim, deixa o like, porque essa história não termina como você imagina. Naquela segunda-feira de manhã, um grande shopping no centro de São Paulo funcionava como sempre. Limpo, perfumado, cheio de lojas caras e de pessoas que combinavam com tudo aquilo. O tipo de lugar onde tudo tem preço na etiqueta e onde certas pessoas simplesmente não passam despercebidas. Nestor Braga tinha 62 anos. Calça escura surrada, jaqueta com um rasgo costurado com linha de cor diferente, tênis que um dia foram brancos. Entrou devagar, sem esconder nada, sem olhar para os lados, com aquela ansiedade de quem sabe que não pertence. Caminhou até uma vitrine de instrumentos musicais e parou. Ficou olhando para um violino exposto sobre veludo azul, com uma expressão quieta, séria. A expressão de quem reconhece algo que amou muito tempo atrás. Robson Matos o localizou em menos de 40 segundos. Tinha 27 anos, uniforme passado, postura de quem leva o trabalho a sério. Cruzou o corredor com passada larga, daquele jeito que diz mais do que qualquer palavra, que avisa de longe que algo vai acontecer. Chegou por trás de Nestor, ficou a meio metro e esperou. Quando Nestor virou, Robson não baixou a voz. "Você precisa sair daqui." Não foi pergunta. Não teve "com licença" nem "posso ajudar." Foi direto, limpo, alto o suficiente para as vitrines ao redor ouvirem, para as pessoas que passavam entenderem o que estava acontecendo. Uma mulher desviou o olhar. Um casal fingiu olhar para uma loja. 2 vendedoras observavam de dentro sem dissimular. Nestor não se moveu. "Eu disse que você precisa sair", repetiu Robson um passo mais perto. "Esse espaço não é para qualquer um." As palavras ficaram no ar com todo o peso que Robson não percebeu que estava colocando nelas. Nestor olhou para ele por um momento longo, com uma paciência que custa caro, a paciência de quem já foi tratado assim antes e sabe que reagir não leva a nada. Depois olhou para o centro do corredor, onde havia um piano de cauda preto instalado havia algumas semanas, parte de uma campanha cultural do shopping. Um instrumento bom, caro, aberto, sem ninguém. "Vou tocar aquele piano", disse Nestor. Robson abriu um sorriso que não era sorriso. "Você vai o quê?" "Tocar aquele piano." Robson virou rapidamente para as vendedoras que observavam. Um gesto involuntário de quem convida testemunhas para dividir a piada. Depois voltou para Nestor. "Pode ir andando antes que eu precise chamar reforço." Nestor olhou para ele mais uma vez. Depois caminhou em direção ao piano. Robson ficou parado com o rádio na mão, esperando que o homem chegasse perto, percebesse o ridículo da situação e desistisse. Em vez disso, Nestor puxou o banco com cuidado, ajeitou a calça surrada antes de sentar, um gesto discreto, quase elegante, e abriu as mãos sobre o teclado. Não tocou ainda. Ficou assim por alguns segundos, mãos abertas, olhos fechados, como quem precisa ter certeza de que ainda existe algo antes de procurar por ele. Então tocou. A primeira nota parou o tempo. Não é exagero. É a descrição mais precisa do que aconteceu. Uma nota saiu daquele piano com uma clareza e um peso que não combinavam com nada do que estava acontecendo naquele corredor. A segunda trouxe um acorde. A terceira trouxe algo que não tem nome técnico. A sensação de que alguém está dizendo uma coisa verdadeira e que você precisa ouvir até o fim. O shopping parou aos pedaços.
A mulher na escada rolante segurou o corrimão e não desceu. O casal, na loja de roupas, ficou na entrada sem entrar. Uma criança puxou a manga da mãe sem saber explicar por quê. E a mãe não tirou a mão porque também não queria se mover. O funcionário da cafeteria foi até a porta com um pedido na mão e ficou ali. Robson Matos ficou parado no meio do corredor, rádio levantado a meio caminho do rosto e não chamou ninguém. Era Chopin, o noturno em mi bemol maior. Mas tocado de um jeito que ia além das notas, tocado por alguém que não estava mais naquele corredor, que estava em outro lugar, em outro tempo, e que sabia exatamente o que estava fazendo com cada pausa, cada espaço, cada respiração entre um compasso e outro. Não era execução, era conversa, com alguém que não estava ali para ouvir. Quando a última nota morreu, o silêncio durou 4 segundos inteiros. Depois, alguém bateu palmas. Depois, outra pessoa. Depois, o corredor inteiro, a praça de alimentação, os andares de cima, onde pessoas tinham parado no corrimão sem saber bem o que estavam ouvindo. Um aplauso que aquele shopping nunca tinha visto. Não para uma promoção, não para um show contratado, mas para um homem de calça surrada que havia sentado num piano e dito algo que todo mundo entendeu sem precisar de tradução. Nestor tirou as mãos do teclado devagar. Ficou olhando para elas. Robson chegou até ele, sem postura, sem rádio levantado, sem o sorriso que não era sorriso. Havia algo no rosto dele que ele não sabia nomear. Não era só vergonha. Era a percepção de que havia cometido um erro do tipo que não se desfaz com um pedido de desculpa. — Quem é você? — perguntou Robson. Nestor se levantou devagar do banco. — Ninguém — disse. — Não mais. Virou as costas e caminhou em direção à saída. Robson ficou parado, olhando para o piano vazio. Mas no segundo andar do shopping, apoiada no corrimão, havia uma mulher que não havia se movido desde a primeira nota. Ela não aplaudiu com os outros. Ficou quieta, com o olhar fixo no homem que caminhava embora. E havia no rosto dela uma expressão que não era de admiração. Era de reconhecimento. Como quem acabou de ver algo raro e sabe exatamente o que aquilo significa. Ela se afastou do corrimão e foi em direção à escada. Ia atrás dele. E o que ela carregava na memória sobre aquele homem era capaz de mudar tudo, se ele deixasse. Nestor saiu do shopping sem olhar para trás. Atravessou a calçada, desviou de 2 pessoas com sacolas e entrou em ritmo de quem quer distância. Não de quem foge, mas de quem sabe que ficar perto não serve para nada. Tinha uma sacola plástica no pulso esquerdo com pouca coisa dentro, o suficiente para o dia. O dia era tudo o que ele administrava de cada vez. — Espera. Ele não parou. — Por favor, espera um segundo. A voz era firme, mas havia educação nela. Nestor diminuiu o passo, mas não parou. A mulher chegou ao seu lado e caminhou junto por alguns metros antes de falar de novo. — Você marcou as pausas, disse ela. Nestor parou. Virou devagar. A mulher tinha por volta de 60 anos, cabelos brancos cortados curtos, roupa simples, nada que chamasse atenção. Mas os olhos dela eram de alguém que ouviu o que ele havia tocado e entendeu cada detalhe. — Você sabia o que estava fazendo, ela continuou. Ou foi instintivo? — Faz 30 anos que faço isso, disse Nestor. — Não é instintivo. Ela ficou quieta por um momento. Depois, você tem composições próprias? A pergunta chegou como um golpe suave. Nestor olhou para ela com aquela paciência que custava caro. Tinha. O que aconteceu? Por que a senhora quer saber? Ela não desviou o olhar. Porque meu nome é Isabel Fontes. Fui professora de musicologia na USP por 32 anos. E porque há um festival internacional em São Paulo daqui a 6 semanas, com uma vaga aberta para compositor e intérprete. A inscrição fecha em 3 dias. Nestor ficou olhando para ela. O barulho da rua continuava ao redor.
Ônibus, vozes, o som distante de alguma música saindo de uma loja. Tudo aquilo que ele havia aprendido a não ouvir. A senhora não sabe com quem está falando, disse ele. Sei mais do que você imagina, respondeu Isabel. Eu estava no segundo andar quando você tocou. Conheço aquele noturno de cor, e a maneira como você o tocou, isso não se aprende. Isso se carrega. Nestor não respondeu. Me conta o que aconteceu, disse ela. Não estou pedindo por curiosidade. Ele olhou para a sacola plástica no próprio pulso, depois para a calçada, depois para ela, e começou a falar. O nome de Rodolfo Coutinho demorou alguns minutos para aparecer na conversa, mas quando apareceu, apareceu com o peso que aquele nome sempre teve na vida de Nestor. Produtor musical. Um homem que sabia exatamente o que queria antes de qualquer conversa começar, e que conduzia tudo até lá sem que a outra pessoa percebesse o caminho. Tinham se conhecido num coquetel, 30 anos atrás. Nestor era um dos pianistas mais promissores do país naquela época. Não o tipo que aparece em programa de auditório, mas o tipo que toca no Teatro Municipal aos 30 anos e recebe convite para residência artística na Europa. Filho de uma professora de música e de um mecânico que nunca entendeu muito bem o que o filho fazia, cresceu no limite entre o dom e a obsessão. Bolsa para o Conservatório de Paris aos 18 anos. Volta ao Brasil. Carreira começando. E então Rodolfo apareceu com uma proposta. Ele colocou um contrato na minha frente, disse Nestor. 3 páginas. Eu nunca fui bom com esse tipo de coisa. Isabel ouviu sem interromper. Assinei. E aquelas 3 páginas transferiram para ele os direitos sobre todas as minhas composições originais dos últimos 8 anos. Mais uma cláusula de exclusividade que me impedia de trabalhar com qualquer outro produtor por 6 anos. As composições, repetiu Isabel em voz baixa. Tudo que era meu. 12 peças, o núcleo do que eu tinha para dizer como músico. Nestor parou por um segundo. Eu podia continuar tocando obras de outros compositores, mas o que era meu pertencia a ele. A batalha para reverter aquilo durou 4 anos. Consumiu as economias, a saúde, o casamento. A sentença saiu desfavorável, e Nestor parou. Não de uma vez, mas aos poucos. Da mesma maneira que parou de cuidar do apartamento, de responder mensagens, de abrir as janelas de manhã. 2 anos depois, não tinha mais apartamento. Isabel ficou em silêncio por um tempo. E Rodolfo? Perguntou ela. Construiu uma carreira em cima do que era meu? Nestor disse isso sem raiva, com a neutralidade de quem já processou a dor até ela perder a temperatura, até hoje. Eles estavam parados numa calçada larga com uma árvore no meio, e o movimento da rua seguia ao redor, como se aquela conversa não estivesse acontecendo. Isabel olhou para o chão por um momento, depois olhou para ele. 3 dias, disse ela, é o que resta para a inscrição no festival. A senhora não ouviu o que eu acabei de dizer? Ouvi cada palavra. Ela não recuou. E sei que as composições que Rodolfo registrou não são todas que você já escreveu. Contratos têm brechas. O que foi registrado antes da assinatura, o que nunca foi entregue, o que ficou inacabado. Não tem nada inacabado, disse Nestor. Mas havia uma pausa pequena antes dessa frase, pequena o suficiente para Isabel notar. Ela não pressionou, apenas tirou um cartão da bolsa e colocou na mão dele. Pensa, você sabe onde me encontrar. Virou e foi embora. Nestor ficou com o cartão na mão, olhando para a rua. Dobrou o cartão com cuidado e guardou no bolso da jaqueta. O bolso que ainda fechava. Naquele mesmo momento, a alguns quilômetros dali, um celular tocou numa sala bem diferente daquela calçada. Escritório amplo, móveis caros, vista para a cidade. Rodolfo Coutinho atendeu na segunda chamada.
Era um assessor. O vídeo estava circulando. O piano no shopping. O homem de calça surrada. O aplauso. Rodolfo ficou quieto enquanto ouvia. "Quantas visualizações?" perguntou. O número que o assessor respondeu fez Rodolfo se levantar da cadeira. Ele foi até a janela, olhou para São Paulo lá embaixo e pegou o telefone de novo. Dessa vez, para ligar para outro número. Um que ele usava quando precisava que as coisas parassem antes de crescerem demais. Nestor ainda não sabia que havia sido encontrado, mas Rodolfo já estava se movendo. Nestor dormiu naquela noite num albergue no centro, como fazia há meses. Beliche de baixo, colchão fino, barulho de gente entrando e saindo até tarde. Ele estava deitado de costas, olhando para o beliche de cima, com o cartão de Isabel entre os dedos. Não leu o nome de novo. Já sabia o que estava escrito. Ficou assim por um tempo. Depois guardou o cartão debaixo do travesseiro e fechou os olhos. Não dormiu por horas. Pela manhã, quando saiu, o vídeo já tinha chegado até ele. Um rapaz no corredor do albergue virou o celular na direção dele sem falar nada. Só mostrou a tela. Eram ele mesmo, sentado no piano do shopping com o aplauso ao redor. Nestor olhou por 2 segundos e continuou andando. Mas o mundo não estava disposto a deixá-lo seguir em frente tão fácil. 2 horas depois, sentado numa padaria com um café que Isabel havia pago, havia dinheiro junto ao cartão. Ele percebeu só então. Nestor viu o próprio rosto numa tela de celular, nas mãos de um desconhecido, na mesa ao lado. A internet havia procurado, e havia encontrado pedaços, uma crítica de jornal de muitos anos atrás, a foto de divulgação de um disco que nunca chegou a ser lançado, o nome completo: Nestor Brandão Braga, pianista, sumido. Ele tomou o café devagar e foi embora antes que alguém o reconhecesse. No apartamento dela, num bairro tranquilo da Zona Sul, Isabel estava sentada diante do computador quando o telefone tocou. Era uma colega de anos, professora de teoria musical, que havia visto o vídeo e ligado para perguntar se Isabel sabia quem era aquele homem. Isabel disse que sabia. A colega ficou em silêncio por um momento e depois disse: "O festival vai querer esse nome na programação." Isabel desligou e ficou olhando para a tela. Havia uma questão que ela ainda não havia resolvido. Para inscrever Nestor no festival como compositor-intérprete, ele precisava apresentar uma obra original inédita. Não interpretação, composição. E tudo que ele havia composto, tudo que existia registrado, pertencia a Rodolfo Coutinho. Ela conhecia o contrato. Havia pedido uma cópia anos atrás, quando o caso ainda estava sendo discutido, e ela havia sido consultada informalmente por um colega. Sabia das cláusulas, sabia das brechas, sabia exatamente onde o documento era sólido e onde era poroso. E havia uma coisa que Rodolfo não havia conseguido registrar, o que nunca existiu no papel, o que ficou na cabeça, no caderno, no meio do caminho. A pausa de Nestor, antes de dizer que não havia nada inacabado, ainda estava na memória dela. Ela ligou para ele no número do celular pré-pago que havia incluído no envelope junto ao cartão. Ele atendeu no 3º toque. "Preciso te ver", disse ela. "Hoje." Ele chegou à tarde. Ela abriu a porta, deixou ele entrar e foi direto ao ponto. "Há uma obra que não está no contrato", disse Isabel. "Eu sei que existe. Você fez aquela pausa antes de dizer que não havia nada inacabado." Nestor ficou parado na entrada da sala. "Uma peça", disse ele por fim. "Comecei no verão em que minha mãe ficou doente. Passei semanas em Campinas. E à noite, enquanto ela dormia, eu ficava no piano antigo da casa dela. Escrevi 11 minutos. Nunca terminei. Ela morreu antes. Isabel esperou. Nunca entreguei para Rodolfo", continuou Nestor. "Nunca registrei em lugar nenhum. Nem sei se o caderno ainda existe. Deixei muita coisa para trás quando perdi o apartamento." "Mas você lembra da peça?"
Ele olhou para ela com uma expressão que era difícil de nomear. Lembro de cada nota, disse. É exatamente o problema. Não consigo esquecer e nunca consegui terminar. Isabel se levantou, foi até a sala ao lado e voltou com um caderno novo e uma caneta. Você tem 2 dias para decidir se vai se inscrever, disse ela. E se a peça ainda está na sua cabeça, ela não está perdida. Nestor olhou para o caderno. Não pegou. Ficou olhando. Rodolfo vai saber, disse ele. Assim que meu nome aparecer em qualquer lugar, ele vai saber. Deixa ele saber. A senhora não entende o que ele é capaz de fazer. Entendo melhor do que você pensa. Isabel colocou o caderno sobre a mesa entre os dois. Mas há uma diferença entre o que ele pode fazer e o que ele vai tentar. Essa peça, se nunca foi registrada e nunca foi entregue, está fora do alcance dele. Nestor ficou quieto por um longo momento. Do outro lado da cidade, naquele mesmo momento, Rodolfo Coutinho sentava numa reunião com seu advogado. Tinha impresso o artigo que circulava sobre Nestor. Nome completo, foto antiga, menção ao disco não lançado, e colocado sobre a mesa. Preciso saber se ele vai tentar alguma coisa, disse Rodolfo. Com base no quê? Perguntou o advogado. Com base no vídeo, no barulho que está fazendo. Rodolfo bateu o dedo na foto. Esse homem sumido 30 anos, reaparecendo assim não é coincidência. Alguém está ajudando ele. O advogado anotou algo. Se ele tentar se apresentar publicamente com qualquer coisa coberta pelo contrato, agimos imediatamente. Disse. Notificação, impedimento, o que for necessário. E se não estiver coberta? O advogado ergueu os olhos. Aí depende do que ele tiver. Rodolfo dobrou o papel e guardou no bolso. Descobre o que ele tem, disse. Antes que eu precise descobrir do jeito errado. De volta ao apartamento de Isabel, Nestor ficou olhando para o caderno sobre a mesa. Depois, puxou a cadeira, sentou e pegou a caneta. Não escreveu nada ainda. Ficou com a caneta na mão, olhando para a página em branco, mas estava sentado. Isso já era diferente de tudo que havia feito nos últimos anos. Isabel ficou na porta da sala, observando. Não disse nada. Sabia que falar naquele momento era o mesmo que apagar uma chama que ainda estava tentando pegar. Então foi para a cozinha, colocou água para ferver e esperou. Alguns minutos depois, ouviu o piano. Não era a peça. Era só uma sequência de acordes. Exploração, quase hesitação. Como quem testa o chão antes de dar o próximo passo. Isabel fechou os olhos por um segundo, ali na cozinha, com a chaleira na mão. Era alguma coisa. Era o começo de alguma coisa. O que ela não sabia ainda, e Nestor também não, era que naquela mesma tarde Rodolfo havia acionado alguém de dentro do meio musical para rastrear qualquer movimentação ligada ao nome de Nestor Braga. Festivais, inscrições, contatos. Rodolfo não era descuidado. Nunca havia sido. E o silêncio de 30 anos tinha-lhe ensinado que a melhor hora de agir era antes do problema aparecer, não depois. A inscrição no festival fechava em 2 dias, e o relógio já estava correndo. A inscrição foi feita com um dia de antecedência. Isabel preencheu os campos, anexou o histórico de Nestor, críticas antigas, o programa do concerto no Teatro Municipal, uma gravação amadora de uma apresentação de 1994 que ela havia encontrado num arquivo de universidade. E enviou antes que ele mudasse de ideia. Nestor ficou ao lado dela, enquanto ela digitava, sem falar. Quando o sistema confirmou o envio, ele se levantou e foi até a janela. Pronto, disse Isabel. Pronto, repetiu ele, sem entusiasmo, sem medo visível, com a expressão de quem acabou de pular e ainda está no ar. 2 dias depois, a confirmação chegou. Nestor Brandão Braga estava inscrito no festival como compositor-intérprete. A apresentação marcada para uma tarde de sábado, 5 semanas à frente. Obra original inédita. 11 minutos.
Naquela mesma manhã, o telefone de Rodolfo Coutinho tocou antes das 8. Era o contato que havia acionado dentro do meio musical. A inscrição havia sido confirmada. Nome completo, data, categoria. Rodolfo ouviu tudo em silêncio, agradeceu e desligou. Ficou parado na beira da cama por alguns minutos, olhando para o chão. Depois levantou, foi até o escritório em casa e abriu uma gaveta que ele raramente abria. Tirou de lá uma pasta fina. Dentro, o contrato original. 3 páginas com a assinatura de Nestor no rodapé, desgastada pelo tempo, mas completamente legível. Leu as cláusulas com calma, como quem revisita um terreno que conhece de memória. Havia uma brecha que sempre o incomodou. Pequena, quase invisível, mas estava lá. Obras não entregues e não registradas, até a data da assinatura, ficavam numa zona cinza. Ele nunca havia se preocupado com isso, porque Nestor havia sumido e calado. E homem calado não processa ninguém. Mas Nestor agora não estava calado. Rodolfo ligou para o advogado antes das 9. Preciso de uma notificação extrajudicial, disse. Para hoje. Com base em que, especificamente? Com base no contrato. Qualquer performance pública que inclua arranjos originais do período coberto é violação. Quero que ele receba isso antes do fim do dia. Se a obra que ele vai apresentar não estiver coberta pelo contrato, então que ele prove, disse Rodolfo. Enquanto ele não provar, a dúvida trabalha para mim. Desligou. Ficou olhando para o contrato sobre a mesa por um momento. Depois fechou a pasta e murmurou, quase para si mesmo. Ele não dura uma semana, disse com a tranquilidade de quem já viu esse filme antes. De quem sabe exatamente quanto tempo uma pessoa quebrada consegue aguentar antes de desmoronar de novo. Porque era o único endereço rastreável ligado à inscrição. Ela abriu, leu e ficou sentada à mesa por um momento com o papel na mão. Nestor estava no piano da sala quando ela entrou. Ele havia passado os últimos 2 dias trabalhando na peça com uma disciplina que Isabel não havia antecipado. Chegava cedo, ficava até tarde, enchia páginas do caderno com anotações, riscava, recomeçava. Não falava muito sobre o que estava fazendo, mas o piano falava por ele. E o que saía daquele instrumento ia crescendo a cada dia, ganhando forma, ganhando peso. Ela colocou a notificação sobre o piano sem dizer nada. Nestor parou de tocar. Pegou o papel, leu devagar, linha por linha. Depois, colocou de volta sobre o piano e ficou olhando para as teclas. Era esperado, disse ele. Era, concordou Isabel. Mas não muda nada. A peça que você está escrevendo não estava no contrato. Nunca foi entregue. Nunca foi registrada. Ele pode ameaçar, mas não tem como chegar nessa obra. Ele não precisa chegar na obra, disse Nestor, com uma calma que era quase assustadora. Ele precisa me fazer desistir antes de eu terminar. Isabel ficou em silêncio. É o que ele sempre fez, continuou Nestor. Não com força, com cansaço. Ele desgasta, espera a pessoa se cansar de lutar. Zal olhou para ela. Funcionou na primeira vez. Você tinha 40 anos e estava sozinho, disse Isabel. Agora é diferente. Por quê? Porque a senhora está aqui? Entre outros motivos. Naquele momento, alguém tocou a campainha. Isabel foi até a porta. Era Robson Matos, uniforme do shopping ainda no corpo, olhar direto, postura de quem ensaiou o que ia dizer, mas ainda não tinha certeza de como começar. Eu sei que não tenho motivo para estar aqui, disse ele, mas vi o endereço no jornal, a matéria sobre o senhor. Olhou para Nestor, que havia aparecido atrás de Isabel. Eu queria falar com o senhor pessoalmente. Nestor o observou por um momento. Pode entrar, disse Isabel. Robson entrou.
Ficou de pé na sala, olhando para o piano, para o caderno aberto, para a notificação ainda sobre o instrumento. Fui eu que mandei o senhor embora, disse, olhando para Nestor. Sei o que fiz. Não tem como desfazer. Mas fiquei sabendo que tem alguém tentando impedir o senhor de se apresentar. Parou. Eu quero ajudar. Do jeito que puder. Não sei tocar nada. Não entendo de música. Mas tenho tempo e sei trabalhar. Nestor ficou olhando para ele por um tempo longo. Por quê? Perguntou. Robson não desviou o olhar. Porque eu errei. E não sou do tipo que erra e finge que não foi. O silêncio que se seguiu durou alguns segundos. Isabel olhou para Nestor. Nestor olhou para Robson. Depois olhou para o caderno aberto sobre o piano. 11 minutos de música que ainda não tinham fim e um homem que tentava destruir isso antes mesmo de existir. Sabe fazer café? Perguntou Nestor. Sei, disse Robson. Então começa por aí. Robson foi para a cozinha. Isabel voltou para a mesa. E Nestor se sentou novamente diante do piano, pegou a caneta e abriu o caderno na última página escrita. Havia muito trabalho pela frente, e Rodolfo Coutinho já estava apenas começando. O que ninguém sabia ainda, nem Isabel, nem Robson, nem Nestor, era que Rodolfo havia feito mais do que enviar uma notificação. Havia ligado para 2 membros do comitê do festival. Não com ameaça direta, com sugestão. Uma conversa informal, o tipo que não deixa rastro, onde ele mencionou que havia questões jurídicas não resolvidas em torno do nome de Nestor Braga e que o festival talvez quisesse verificar a situação antes de confirmar a participação publicamente. Um dos membros havia escutado em silêncio e dito que iria verificar. O outro havia desligado sem responder. Rodolfo não sabia qual dos 2 ia ceder, mas sabia que plantar a dúvida já era suficiente para criar atrito. E atrito, com o tempo certo, virava obstáculo. Obstáculo virava desistência. Ele havia visto esse ciclo funcionar muitas vezes, com músicos melhores do que Nestor, com pessoas que tinham mais recursos do que Nestor. O que era diferente desta vez, e Rodolfo ainda não havia percebido, era que desta vez Nestor não estava sozinho e que Isabel Fontes conhecia pessoalmente 3 dos 5 membros do comitê do festival. Há décadas. As semanas seguintes encontraram os 3 num ritmo que ninguém havia planejado, mas que foi se formando sozinho, como acontece com as coisas que precisam existir. Nestor acordava cedo e ia direto para o piano. Não falava muito de manhã. Isabel já havia aprendido isso, então deixava o café pronto e saía para as suas caminhadas. Robson chegava por volta das 9, às vezes com pão, às vezes com fruta, sempre com aquela presença direta e sem cerimônia, que cortava qualquer clima pesado antes que ele se instalasse. Ficava por ali, fazendo o que fosse necessário. Compras, limpeza, pequenos reparos no apartamento que Isabel havia adiado por meses. E quando Nestor parava de tocar e ficava olhando para o caderno com o tipo de expressão que precede o desânimo, Robson aparecia na porta da sala com um copo d'água ou uma pergunta prática. Às vezes só ficava parado no batente, sem falar, como quem diz, ainda estou aqui, pode continuar. A peça crescia, devagar, mas crescia. Nestor havia retomado do ponto onde havia parado 30 anos atrás. Não exatamente o mesmo, porque 30 anos mudam o que uma pessoa tem para dizer, mas com a mesma estrutura base, a mesma progressão de acordes que havia construído naquelas noites em Campinas, enquanto a mãe dormia no quarto ao lado. O que faltava era o fim, e o fim não vinha de qualquer jeito. Você está forçando, disse Isabel numa tarde, depois de ouvir a mesma sequência pela 5ª vez. Estou tentando terminar. E terminar e forçar são coisas diferentes. Ela se sentou no sofá, próximo ao piano. O que você sentia naquelas noites em Campinas? Nestor ficou em silêncio por um momento. Que eu não tinha mais tempo,
disse. Que ela estava indo embora e eu não sabia como ficar com ela. Então não é sobre terminar a peça, é sobre isso. Ele não respondeu. Ficou olhando para as teclas. Depois tocou. Não a sequência que havia tentado 5 vezes, mas outra coisa. Mais lenta. Mais quieta. Isabel ficou ouvindo sem se mover. Era diferente, era melhor. Foi nessa mesma semana que o golpe de Rodolfo chegou. Não pela via jurídica, mas pela imprensa. Uma coluna de entretenimento publicou uma matéria sobre Nestor. Não era uma acusação direta, era pior. Era uma versão da história contada de lado, com detalhes verdadeiros misturados a interpretações cuidadosamente enviesadas. Dizia que Nestor havia abandonado a carreira por instabilidade emocional, que a batalha pelo contrato havia sido iniciada por ele sem fundamento sólido, que músicos do meio lembravam de um homem difícil, errático, que havia sabotado as próprias oportunidades. Não citava Rodolfo, não precisava. A matéria era cirúrgica o suficiente para ferir sem deixar impressão digital. Robson foi quem viu primeiro. Ficou olhando para a tela do celular por um tempo, depois foi até a sala onde Nestor estava trabalhando. Hesitou na porta. Tem uma coisa que o senhor precisa ver, disse. Nestor leu. Leu inteiro, sem pressa, sem expressão visível. Quando terminou, colocou o celular sobre o piano e ficou olhando para a parede. Não tocou naquele dia, nem no dia seguinte. No segundo dia de silêncio, Isabel tentou conversar. Nestor ouvia, respondia em frases curtas, mas havia uma distância nele que ela reconhecia, a mesma de 30 anos atrás, quando o processo foi perdido e ele começou a fechar as janelas de manhã. Ela saiu preocupada. Robson ficou. Sentou na sala, perto do piano, sem forçar conversa. Pegou o caderno do festival que estava sobre a mesa, o programa, as informações, e leu em silêncio. Depois, sem levantar os olhos da página, disse: Essa matéria foi escrita por alguém que nunca te ouviu tocar. Nestor não respondeu. Eu ouvi, continuou Robson. Tava lá, vi o shopping inteiro parar. Parou por um segundo. Uma matéria não desfaz isso. Silêncio. O senhor quer que eu acredite que o Rodolfo ganhou, disse Robson, ou quer que eu ajude o senhor a provar que não? A pergunta ficou no ar. Nestor ficou olhando para as mãos. Mãos de 62 anos, com as marcas que décadas de piano deixam nos dedos, calosidades nos lugares certos, uma leveza nos movimentos que não some, mesmo quando tudo o mais vai embora. Depois se levantou. Foi até o quarto. Voltou com o caderno velho, não o novo que Isabel havia dado, mas o original, com capa desgastada e páginas amareladas. O caderno de Campinas. Aquele que ele havia carregado por 30 anos sem conseguir abrir e sem conseguir jogar fora. Colocou sobre o piano. Abriu na última página escrita, a mesma onde havia parado naquela madrugada em que a mãe deixou de respirar. Ficou olhando para ela por um momento longo. Então, pegou a caneta e escreveu a primeira nota nova em 30 anos. Robson ficou quieto no canto. Não perguntou nada, não disse nada. Apenas ficou ali, como alguém que sabe que o mais importante naquele momento é não atrapalhar. E do piano começou a sair alguma coisa que não estava lá antes. Era diferente de tudo que havia saído nas semanas anteriores. Mais pesado, mais honesto, como se o golpe de Rodolfo, em vez de calar Nestor, tivesse afundado a última barreira entre ele e o que precisava ser dito naquela música. Isabel ouviu do corredor e parou. Não entrou. Ficou de pé, encostada na parede com os olhos fechados. Robson não entendia de notas nem de acordes, mas entendia de peso. E o que saía daquele piano tinha peso de verdade, o tipo que você sente no peito antes de conseguir nomear. Ficou ali até Nestor parar, até o apartamento ficar quieto de novo. Então Nestor abriu os olhos, olhou para o caderno e escreveu 3 páginas de uma vez. Faltavam 2 semanas para o festival. E pela primeira vez,
Desde que havia sentado naquele piano do shopping, Nestor Brandão Braga acreditou que ia conseguir terminar. O que ele ainda não sabia era que Rodolfo havia dado um passo além da imprensa. Naquela mesma tarde, havia tentado acionar formalmente o comitê do festival com uma carta argumentando que a participação de Nestor representava risco jurídico para o evento. Mas Isabel havia ligado para seus contatos 2 dias antes. Tinha explicado a situação com clareza, apresentado o argumento sobre a obra não registrada e pedido que o comitê aguardasse antes de tomar qualquer decisão precipitada. Dos 3 membros que ela conhecia, 2 haviam prometido que a inscrição seria mantida. O terceiro não havia prometido nada, mas também não havia dito não. E era nesse silêncio de um homem que ela conhecia há 20 anos, que estava a próxima ameaça. O telefonema de Maurício Paz chegou numa quinta-feira de manhã, 10 dias antes do festival. Isabel conhecia Maurício há mais de 20 anos. Tinham sido colegas de departamento, dividido bancas, bebido café em congressos pelo país inteiro. Era um homem meticuloso, cuidadoso com as palavras, que raramente ligava sem ter pensado antes no que ia dizer. Quando o nome dele apareceu na tela, Isabel sentiu alguma coisa apertar no peito. "Isabel", disse ele, com aquele tom de quem está desconfortável, mas decidido. "Preciso ser honesto contigo." "Pode ser?" "Recebi uma comunicação formal de um advogado representando Rodolfo Coutinho. Argumentam que a participação do Nestor Braga no festival expõe o evento a risco de contestação jurídica." Uma pausa. "Outros membros do comitê estão preocupados. A obra que ele vai apresentar não está coberta por nenhum contrato, Maurício. Você tem como provar isso antes do festival?" Isabel ficou em silêncio por um segundo. "Posso apresentar o argumento jurídico com clareza suficiente para..." "Isabel." Maurício baixou a voz. "Não estou te pedindo um argumento. Estou te perguntando se você tem documentação. Algo concreto que eu possa levar para o comitê como resposta à carta do advogado." Ela olhou para a mesa à sua frente. Para o caderno de Nestor aberto, com as últimas páginas escritas. Para a obra que ainda não estava terminada. "Estou trabalhando nisso", disse ela. Maurício ficou em silêncio por alguns segundos. "Tenho até segunda-feira para dar uma posição ao comitê", disse ele. "Se até lá você não tiver algo concreto, a participação dele pode ser suspensa preventivamente. Não é o que eu quero, mas é o processo." Desligou. Isabel ficou parada com o telefone na mão. Segunda-feira, 5 dias. Ela foi até a sala onde Nestor estava trabalhando. Ele parou quando viu a expressão dela. "O que foi?" perguntou. Ela contou tudo, sem amenizar, sem dar volta. Nestor ouviu sem interromper, com aquela quietude que às vezes parecia calma e às vezes parecia o silêncio antes de uma coisa ruim. Quando ela terminou, ele olhou para o caderno. "Quanto falta na peça?" perguntou Isabel. 2 movimentos, talvez 3, 4 dias de trabalho." Fez uma pausa. "Se tudo correr bem." "E se não correr?" Ele não respondeu. Mas ela viu nos olhos dele que ele já havia calculado, que ele sabia que estava no limite, que Rodolfo havia escolhido o momento com precisão, não para impedir a apresentação, mas para impedir que a peça fosse terminada com a cabeça no lugar. Robson chegou naquela tarde e percebeu o clima antes que alguém dissesse uma palavra. Foi direto à cozinha, fez café, voltou com 3 xícaras e sentou sem perguntar nada. Isabel contou a situação. Robson ouviu, olhou para o caderno, olhou para Nestor. "Quantas páginas faltam?" perguntou. "Não funciona assim", disse Nestor. "Eu sei que não funciona assim." Robson colocou a xícara sobre a mesa. "Mas o senhor sabe o que falta, sabe o que precisa ser dito nessa peça." Nestor ficou olhando para ele. "Sabe desde Campinas", continuou Robson.
A senhora Isabel disse que o senhor lembra de cada nota. Então, o que está impedindo? A pergunta era direta demais para ter resposta fácil. Nestor se levantou, foi até a janela, ficou olhando para a rua por um tempo. Terminar, disse ele por fim, significa que acabou. Que ela foi embora de vez. Enquanto a peça não termina, existe alguma coisa que ainda está acontecendo. O silêncio que veio depois durou um tempo longo. Foi Isabel quem falou. Ela já foi, Nestor, faz 30 anos. A voz dela era firme, mas não era dura. E essa peça não é o luto, é o que ela deixou, é o que você ouviu naquelas noites. Parou. Terminar não é perder ela de novo, é guardar ela direito. Nestor ficou de costas para os dois por mais alguns segundos. Depois voltou para o piano, não disse nada. Abriu o caderno na última página escrita, pegou a caneta e começou. Os dias seguintes foram os mais intensos desde o início de tudo. Nestor trabalhava de manhã até o fim da tarde, parava para comer alguma coisa que Robson colocava à mesa. Voltava ao piano até a noite. Às vezes, acordava no meio da madrugada com alguma coisa na cabeça e anotava no caderno sem acender a luz. Isabel ouvia de longe e deixava. Robson dormia no sofá da sala naqueles últimos dias. Ninguém havia pedido, ele simplesmente ficou. Na manhã de domingo, um dia antes do prazo de Maurício, a última nota foi escrita. Nestor ficou olhando para o caderno por um tempo. Depois, fechou. Colocou as mãos sobre a capa desgastada e ficou assim, quieto, como quem precisa de um momento antes de abrir os olhos para o que vem depois. Isabel foi até o piano. Olhou para ele. Terminou? Terminou. Ela pegou o caderno com cuidado, foi até a mesa e fotografou cada página. Montou o documento, escreveu o argumento jurídico em torno da obra, data aproximada de início, ausência de registro, ausência de entrega, inexistência de qualquer vínculo com o contrato de Rodolfo, e mandou para Maurício antes do meio-dia. Robson ficou parado na porta da sala, olhando para Nestor, que ainda estava sentado no banco do piano, com as mãos no colo. "E agora?" perguntou Robson. Nestor olhou para ele. "Agora eu preciso aprender a tocar isso inteiro", disse. "Tem uma semana." Robson assentiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Então o senhor toca e eu fico quieto no canto." 400 pessoas, um piano, 30 anos de silêncio prestes a falar. E talvez a última chance dele. Na tarde daquele domingo, Maurício Paz respondeu o e-mail de Isabel com 2 linhas. Havia lido a documentação. Levaria ao comitê na segunda-feira. Não prometia nada, mas havia o suficiente ali para uma discussão séria. Era pouco, mas era diferente de um não. Rodolfo soube da resposta de Isabel ao comitê naquela mesma noite. Alguém de dentro havia repassado. Ficou parado no escritório, olhando para a cidade lá fora com o telefone na mão. Havia calculado mal uma coisa. Havia subestimado Isabel. Sabia que ela tinha contatos, mas não havia pensado que ela fosse agir tão rápido, com tanta precisão, com documentação pronta, como se houvesse se preparado para aquele momento há anos. Talvez houvesse. Rodolfo colocou o telefone sobre a mesa e ficou quieto por um tempo longo. Depois foi dormir, não porque havia desistido, mas porque sabia que a batalha havia mudado de campo e que o próximo movimento seria no auditório, não nos bastidores. E em auditório, com Nestor Braga tocando, Rodolfo não tinha certeza de que ganhava. O comitê confirmou a participação de Nestor na quarta-feira seguinte. Maurício havia levado a documentação para a reunião, apresentado o argumento de Isabel, e 2 dos membros haviam pedido que a inscrição fosse mantida sem restrições. O terceiro havia se abstido. Rodolfo recebeu a notícia pelo advogado e não ligou de volta. Não havia mais o que fazer pelos bastidores. O caminho estava aberto.
Nestor soube pela voz de Isabel ao telefone. Ela disse apenas: "Está confirmado." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois agradeceu e desligou. Robson estava do outro lado da sala e percebeu pelo rosto dele. "Confirmaram?" "Confirmaram." Robson assentiu. Depois foi para a cozinha fazer café, porque era o que ele fazia quando não sabia o que dizer e queria continuar sendo útil. Os últimos dias antes do festival foram de trabalho puro. Nestor tocava a peça inteira, do começo ao fim, várias vezes por dia. Isabel ouvia e anotava. Não erros técnicos, mas momentos onde ele recuava um pouco antes de chegar no ponto mais fundo, onde ele protegia o ouvinte em vez de confiar nele. Ela dizia: "Ali, não recua." E ele voltava e tentava de novo. Robson havia juntado dinheiro com Isabel para comprar um blazer, simples, escuro, sem pretensão. Apareceu com ele numa sacola 2 dias antes. Nestor olhou para o blazer, olhou para os dois e não disse nada por um momento. "É o que eu tenho", disse Robson. "Não é grande coisa." "É o suficiente", disse Nestor. No sábado de manhã, os 3 saíram juntos do apartamento de Isabel. O auditório ficava no centro, 40 minutos de metrô. Foram em silêncio a maior parte do caminho. Não o silêncio desconfortável de quem não tem o que dizer, mas o de quem já disse tudo o que precisava ser dito e agora está só presente. O auditório tinha 400 lugares. Quando chegaram, metade já estava ocupada. Havia músicos, professores, estudantes, pessoas que tinham visto o vídeo do shopping e querido estar ali sem saber exatamente por quê. Isabel foi falar com a organização. Robson ficou ao lado de Nestor no corredor dos bastidores. "O senhor está bem?" perguntou. "Não", disse Nestor. "Bom", disse Robson. "Se tivesse bem, eu ia me preocupar." Nestor olhou para ele com uma expressão que era quase um sorriso. Foi então que Rodolfo entrou no auditório. Não havia como saber como havia conseguido o ingresso. Talvez de algum contato, talvez simplesmente comprando como qualquer pessoa. Entrou discretamente, sentou numa fileira do meio e ficou olhando para o palco vazio com a expressão de alguém que veio verificar alguma coisa. Robson o viu primeiro do corredor. Reconheceu a descrição que Nestor havia dado semanas atrás. A postura, o terno caro, o jeito de sentar de quem está acostumado a ocupar espaço sem pedir licença. Não disse nada para Nestor. Quando chegou a hora, Nestor entrou pelo corredor lateral, subiu os 3 degraus do palco e caminhou até o banco do Steinway. Não olhou para a plateia de imediato. Ajeitou o blazer, puxou o banco com o mesmo gesto discreto de sempre e sentou. Então, levantou os olhos. 400 pessoas. Fileiras cheias até o fundo. Luz branda no palco. O tipo de silêncio que só existe quando muita gente decide ficar quieta ao mesmo tempo. Nestor olhou para o teclado. Reconheceu o peso das teclas antes mesmo de tocar. Esse reconhecimento que não vai embora, que fica no músculo e na memória independente de quanto tempo passa. Fechou os olhos por um segundo. Pensou na sala de Campinas, no piano velho que a mãe havia comprado em 12 vezes quando ele tinha 8 anos. Na última noite em que ela dormiu e ele tocou no quarto ao lado, com o volume quase zero, só para ter algo para fazer com as mãos enquanto esperava. Abriu os olhos e tocou. Os primeiros compassos saíram com uma quietude que fez a plateia se inclinar levemente para a frente. Aquele movimento involuntário de quem quer estar mais perto de algo sem saber que está se movendo. A peça não começava com impacto. Começava com uma pergunta. Uma frase musical pequena, aberta, que ficava no ar esperando resposta. A resposta veio no 4º compasso. E quando veio, mudou tudo. O que se seguiu foram 11 minutos que o auditório viveu em silêncio completo. Não o silêncio educado de quem está sendo bem comportado. O silêncio de quem foi pego por alguma coisa e não quer soltar.
Havia na peça camadas que só apareciam na segunda escuta, mas que a plateia sentia na primeira sem conseguir nomear. Havia o peso das noites em Campinas. Havia a perda que não teve tempo de ser despedida. Havia 30 anos de uma voz que não encontrou onde pousar e que agora, finalmente, tinha um lugar. Rodolfo ficou imóvel na fileira do meio. Ele havia chegado preparado para ouvir um músico enferrujado tentando recuperar algo que o tempo havia consumido. Havia chegado com a certeza tranquila de quem sabe que o passado não volta. Mas o que estava ouvindo não era o passado voltando. Era outra coisa. Algo que havia crescido exatamente no espaço que ele havia tentado destruir, que havia ficado maior por ter resistido, que soava mais verdadeiro por ter esperado 30 anos para ser dito. Quando a última nota parou, o silêncio durou 3 segundos inteiros. 3 segundos onde ninguém se moveu. Onde a sala respirou junto sem perceber. Onde o tempo ficou suspenso entre o fim de uma coisa e o começo do que vem depois. Depois alguém bateu palmas. Depois, outra pessoa. Depois o auditório inteiro de pé, com o tipo de aplauso que não tem ensaio, que acontece porque não tem como não acontecer. Rodolfo se levantou antes do fim. Não foi saída dramática, não foi portada batendo. Foi a saída quieta de quem percebeu que havia perdido algo que não sabia que estava em jogo. Não uma batalha jurídica, não uma inscrição num festival, mas a possibilidade de continuar acreditando que havia feito pouca coisa errada. Caminhou pelo corredor lateral e saiu sem olhar para o palco. No camarim, alguns minutos depois, Nestor estava sentado com as mãos no colo quando um homem bateu na porta aberta. Cabelos brancos, olhar direto, um cartão na mão. "Produtor independente", disse ele. "Quero conversar quando o senhor tiver um momento." Nestor olhou para o cartão, depois para o homem. Depois guardou o cartão no bolso do blazer. "Pode deixar, eu ligo." O homem foi embora. Isabel chegou em seguida, apertou o braço dele sem falar. Robson ficou na porta encostado na parede com aquela presença direta e sem cerimônia de sempre. A vida de Nestor não mudou da noite para o dia. A batalha pelos direitos das outras composições ainda ia demorar. Não havia garantia de nada, mas havia o cartão no bolso. Havia Isabel ao lado. Havia Robson na porta. E havia, sobre a mesinha do camarim, o caderno velho de capa desgastada, aberto na última página. Nestor olhou para ele. Pegou a caneta que estava sobre a mesa e anotou 3 palavras no rodapé da última folha, abaixo das últimas notas da peça que havia levado 30 anos para terminar. Depois, fechou o caderno, se levantou e foi embora com os 2. A última linha escrita, que só ele havia lido, dizia: "Para quem ainda ouve." Depois de anos, ele voltou a existir.